Você provavelmente já ouviu alguma história de algum animal selvagem que acabou devorando um ser humano e meio que adquiriu gosto pela carne humana e continuou caçando humanos várias vezes e matou um monte de gente. Existem muitas histórias e lendas envolvendo casos como esses, só que algumas dessas lendas foram inspiradas em histórias reais. Pois é, meu amigo, é assustador, mas é verdade. Eu vou te contar uma agora que deu origem a um filme que ganhou até Oscar. Essa história no cinema ganhou o nome de A Sombra e a Escuridão, mas o nome original da história era Os Demônios Devoradores de Homens de Tsavo, mas não eram demônios, eram leões. Pois é, eram dois leões irmãos que à noite caçavam e matavam trabalhadores da obra de uma ferrovia que passava lá pela savana africana. Isso começou a acontecer em 1898, quando essa ferrovia começou a ser construída com trabalhadores indianos que os ingleses levaram lá para construir a ferrovia. Esses trabalhadores começaram a ser atacados por dois leões que invadiam o acampamento e simplesmente devoravam os trabalhadores durante a noite. Isso chamou a atenção de um caçador irlandês que correu para a África para conseguir abater esses animais. Ele montou tocaia, várias armadilhas, mas não conseguia pegar os leões e eles continuaram matando pessoas. Segundo esse caçador, que inclusive escreveu um livro contando essa história, mas a história dele ficou meio absurdamente aumentada, os leões mataram cerca de 135 pessoas. Porém, alguns outros números mais seguros dizem que esses animais mataram entre 28 e 35 pessoas, o que já é gente pra caramba também. E aí, cara, esses leões eram tão sinistros que eles dibravam várias vezes as armadilhas que esse caçador tentava colocar lá para pegá-los. Numa noite, inclusive, eles atacaram uma tenda que tinha feridos lá, da obra, da construção em si, e também sobreviventes dos ataques anteriores. E aí, segundo o caçador, ele conseguiu encurralar um dos leões e na hora de atirar no leão, ele conseguiu desviar do tiro e sumiu na noite. Como assim? Mas depois de algumas semanas de tocaia, o caçador conseguiu abater esses leões e eles foram empalhados, inclusive, e estão expostos hoje em dia para quem quiser vê-los em um museu. Pesquisadores e cientistas estudaram esses dois leões para entender o comportamento desses animais, que não é comum, queriam saber o que motivou isso. E bom, os dois leões eram jovens, nem juba eles tinham. Então eles não eram leões muito grandes e muito fortes, e ainda por cima os dois tinham problemas nos dentes, na dentição, tinham um tipo de inflamação ou deformidade crônica. Isso fazia com que esses caras não conseguissem abater presas grandes como búfalos, zebras e gnus. Eles sempre procuravam abater presas menores e mais fracas. E aí a construção dessa ferrovia caiu como uma luva para esses animais que estavam extremamente famintos e desesperados para comer qualquer animal que fosse mais fraco. Então foi exatamente por isso que esses animais começaram a agir dessa forma. Esses leões receberam o nome aí no cinema de Sombra e Escuridão, porque eles atacavam à noite e sumiam completamente.